Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje Commander. Hoje eu sei que vocês estão identificando uma voz diferente. Eu sou Emily Ellen e vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre o meu deck. O meu comandante, que a gente vai falar hoje, o deck, é o Kambal, Cônsul da Alocação. Eles são 3 manas, uma preta, uma branca e uma qualquer. Diz assim: toda vez que um oponente conjura uma mágica que não seja de criatura, aquele jogador perde 2 pontos de vida e você ganha 2 pontos de vida. Ele é um 2/3. A ideia dele, bem pra mim, é fazer com que os meus oponentes façam tudo, mas que eles tenham sempre uma consequência. Eu vou começar mostrando a vocês um pouco de algumas cartas que eu utilizo. Eu uso esse encantamento, Autoridade dos Cônsules, que é uma mana branca, e diz assim: as criaturas que seus oponentes controlam entram no campo de batalha viradas. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, eu ganho 1 ponto de vida. Uso também a Obediência Cega, uma mana branca, uma qualquer, extorquir. Toda vez que você conjura uma mágica, poderá pagar uma branca ou uma preta adicional. Se fizer isso, cada oponente perderá 1 ponto de vida e você ganhará uma quantidade equivalente aos pontos de vida. Os artefatos e criaturas que seus oponentes controlam entram no campo de batalha virado. Ele é uma boa sacada, principalmente para quem usa muito pedra de mana, porque sempre vai entrar virada, e principalmente contra agro, porque não vai permitir de bater e coisas do tipo. Tem 3 criaturas que são bem chatinhas para os outros, né? Que é principalmente o Ivy Mind Sensor, que ele tem 3 manas, uma branca, 2 qualquer, lampejo voar. Se um oponente deveria procurar em um grimório, em vez disso, ele deverá procurar nos 4 primeiros cards daquele grimório. Isso quebra muito o tutor. A pessoa vai tutorar e eu uso em resposta. E aí ele só pode tutorar nas 4 cartas do topo. Também uso Portadora da Quietude, uma mana branca, uma qualquer, voar, vínculo com a vida. As criaturas que entram no campo de batalha ou morrem não desencadeiam habilidades. Eu uso muito ela contra a taça, né? Porque ela quebra a habilidade da taça. E aí é bem chatinho isso. Também uso Sacerdotisa do Confinamento, desculpa. 2 manas, uma branca e uma qualquer, lampejo. Se uma criatura que não seja ficha entraria no campo de batalha sem ser conjurada, em vez disso, exilia. Ela trabalha muito, contra decks que trabalham com o topo, grimório e trazendo do cemitério. Vou mostrar um pouquinho quais são minhas peças de combo, porque aqui a gente também trabalha com combo. Uma delas é Ascensão do Grão Vampiro. Ascensão do Grão Vampiro. Hoje eu tenho uma assistente que vai me ajudar em algum nome de cartas. Ela é uma mana preta. Quando ela entra em campo, a cada final de turno, se um oponente perdeu 2 ou mais de vida, eu coloco um marcador. A partir do 3º marcador, ela começa a gerar a segunda habilidade, que é toda vez que um card que não seja ficha bater no cemitério, aquele oponente perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida. E ela comba com Mind Crank. A manivela mental. Manivela mental em português. 2 manas incolor, que diz o seguinte: toda vez que um oponente perde vida, ele tomba aquela mesma quantidade. E por que comba? Justamente quando tá com os 3 marcadores, por causa da manivela mental, toda vez que perder vida, toma uma carta. E toda vez que toma uma carta, vai perder vida. Então começa a se ciclar. Se ele perder vida, ele vai tomar carta, porque tomou carta, perde vida e inicia o ciclo. Também uso Pacto de Sangue com Sangue Delicioso. Ana, você vai traduzir pra mim, por favor? Certo. O Pacto de Sangue, essa carta aqui, ela tem a seguinte habilidade: sempre que você ganhar vida, um oponente alvo perde a mesma quantidade em pontos de vida. E o Sangue Delicioso diz: sempre que um oponente perder vida, você ganha aquela quantidade em pontos de vida. Então, a partir do momento que você ganhar vida ou algum oponente perder, um dos 2 encantamentos vai ativar e o outro em seguida, gerando um loop que vai remover oponente a oponente. Também temos uma variação desse combo com as 2 cartas, que é o Vitor, que é uma mana preta, 2 incolores. Toda vez que você ganha pontos de vida, o oponente perde a quantidade equivalente em ponto de vida. Ele trabalha de forma bem semelhante ao encantamento do Pacto de Sangue. Os 2 possuem a mesma habilidade.
com o acréscimo de que o Vito ele tem a habilidade de pagar 5 e as criaturas que você controla ganham um vínculo com a vida até o final do turno. Então, se você não tiver uma forma de ganhar a vida, você ainda consegue ativar pelo vínculo com a vida. Enquanto o outro é o Cliffhaven Vampire. No momento eu não estou lembrando o nome dele da carta em português, então eu sou um assistente muito ruim. Ele tem a seguinte habilidade. Sempre que você ganhar vida, cada oponente perde um ponto de vida. Então ele vai trabalhar de forma semelhante com o encantamento. Toda vez que você ganhar vida, os oponentes vão perder e assim repete, porque os oponentes perderam, você ganha novamente. E entra em loop. Falando em sinergia, temos 3 cartas que tem bastante sinergia e pode acabar sendo um combo, né? Que é o Reservatório do Fluxo de Éter, a Caixa d'Água, mais conhecida, que é um artefato de 4 manas. Toda vez que você conjura uma mágica, você ganha um ponto de vida para cada mágica que você conjurou neste turno. Pague 50 pontos de vida, Reservatório do Fluxo de Éter, causa 50 de dano a cada criatura ou jogador. A uma criatura ou a um jogador. Lembrando que Commander mesão normalmente começa com 40 de vida. Então é bem mais fácil. Como o meu deck é baseado sempre em ganha-vida, eu consegui esses 50 e consegui eliminar oponentes. Temos também o Village. São 8 manas, voar, pague uma mana preta, pague 2 pontos de vida, a criatura alvo recebe -1/-1 até o final do turno. Toda vez que você perder pontos de vida, compra aquela quantidade de cartas. Aí vem a terceira carta que dá sinergia, que é a Cidadela Nicol-Bolas. 3 manas pretas, 3 incolores. Você pode olhar o card do topo do seu Grimório a qualquer momento. Você pode jogar o card do topo do seu Grimório se você conjurar uma mágica dessa forma. Pague uma quantidade de pontos de vida igual ao custo da mana convertido, em vez de pagar seu custo de mana. E tem a segunda habilidade, vire, sacrifique 10 permanentes que não sejam terrenos, cada oponente perde 10 pontos de vida. Como é que vai acontecer essa sinergia? A Caixa d'Água já vai estar em campo e eu posso usar a Cidadela de Nicol-Bolas. Sendo assim, eu vou pagar vida para conjurar. No começo, vai acabar se tornando negativo. Mas logo após uma quantidade de cast, vai se tornar bem mais positivo. Porque na primeira conjuração, eu vou ganhar um ponto de vida e vamos supor que vem uma carta custo 3. Mas logo mais adiante, eu sempre vou ganhando adicional e aí sempre vai sair positivo. Sempre quanto castar, eu vou estar ganhando mais vida do que perdendo pelo custo da carta. Certo, eu vou dar um exemplo. No caso aqui, vamos dizer que no topo do seu deck tinha uma carta de custo 1. Você pagou um ponto de vida, então você está negativo. Mas, no entanto, quando você conjurou, a caixa d'água lhe deu 1 ponto de vida. Então você ficou saldo 0. Na próxima mágica foi uma mágica de custo 3. Você pagou 3 pontos de vida e quando você jogou, você ganhou 2. Então você saiu com um saldo de -1. E assim vai aumentando esse saldo da caixa d'água até que não importa o custo da mágica que você esteja conjurando pela Cidadela, você vai acabar ganhando pontos de vida. Um ponto interessante sobre a Cidadela que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, que ela diz que você pode jogar a carta do topo do seu deck. Esse ponto é interessante porque se o texto dela dissesse como conjurar, você não poderia jogar o terreno do topo do deck. Lembrando que você só pode, de todo jeito, você só pode jogar um terreno por turno. Mas como ela tem o texto de jogar, então ela permite que você jogue o terreno do topo do deck. Uma vez só, mas permite. E de acordo com a perca de vida, eu vou conseguir estar comprando cartas. Então eu vou aumentar a quantidade de possibilidades em minha mão e aumentar a possibilidade de cartas jogando do topo do deck. Vou trazer um pouco algumas criaturas que eu acho bem importantes dentro do meu deck. Claro que para Commander, com branco, tinha que ter o Majestade de Dranite. Ele é 2 manas, uma branca, uma incolor. Seus oponentes não podem conjurar mágicas de nenhum lugar além da própria mão. Então, quando ele está em campo, os oponentes não podem conjurar o comandante e nem jogar nenhuma criatura de outra zona e de nenhum outro lugar sem ser da mão. Eu também gosto muito do Abolidor. Abolidor Mor. 2 manas brancas, seus oponentes não podem conjurar mágicas nem ativar habilidades durante o seu turno. Ativar mágicas de artefato, criatura ou encantamento. Desculpa. Também temos o Profeta do Crepúsculo. 4 manas, voar, acender. Se eu tiver 10 ou mais permanentes
eu vou receber a bênção da cidade. No início da minha manutenção, se você tiver a bênção da cidade, revele o card do topo do seu grimório e coloque em sua mão. Cada oponente perde X pontos de vida e você ganha X pontos de vida, sendo X o custo de mana convertido daquele card. Por que eu gosto desse card? Primeiro que sempre vai ser um draw a mais, mesmo que eu não dê dano nos meus oponentes, mas no mínimo eu vou ter uma carta a mais na minha mão. É uma compra a mais. E fora que eu vou sempre estar fazendo meus oponentes perderem vida e eu vou ganhar. Então ele é uma forma de recuperar vida e até fechar o combo, né? Aquele combinho que eu expliquei, que precisa do ganho ou da perca de vida de alguém. Então ele é muito bom. E além que é um voar, 2/4. E claro que tinha que ter a Tymna. Tymna Atecelã. 3 manas. Uma preta, uma branca, uma qualquer. Vínculo com a vida. No início de sua fase principal, pós-combate, você pode pagar X pontos de vida, sendo X o número de oponentes que sofreram dano de combate nesse turno. Se fizer isso, compre X cards. Eu também utilizo muito ela pra... A gente sabe que branco e preto não tem tanta compra como outras cores. Então ela é uma boa fonte de compra. Vou mostrar um pouco de algumas instantâneas que eu utilizo e a grande punição, né? Sem ser a perca de vida. Eu uso Silence, principalmente quando eu vou combar ou quando eu sei que o amiguinho tem algo importante na mão e que vai fazer naquele turno. Né? É muito importante você se preparar para a jogada do colega e sempre tentar paralisar ele, nem que seja por uma rodada. Né? Ele diz assim, é uma mana branca e diz seus oponentes não podem castar mágicas durante esse turno. Também uso Desfazer o Angustiado. 3 manas. Uma preta, uma branca, uma qualquer. Mágica instantânea. Exile a permanente alvo que não seja um terreno. Você perde 3 pontos de vida. Ela é muito boa. Mesmo perdendo 3 pontos de vida, eu posso exilar qualquer permanente, sem ser terreno. Né? E às vezes tem aquele coisa chato, que você é indestrutível. Então ter um exílio aí sempre importante. Essa carta é o Caminho para o Exílio. Caminho para o Exílio é uma instantânea, que ela diz, exile a criatura alvo. O seu controlador procura no seu deck um card de terreno básico e põe no campo de batalha virado. Essa carta ela trabalha com remoção de ameaças grandes no campo de batalha, e ela interage muito bem com o Aven Mind Sensor, o Minimosensor Aviano, que mostrou anteriormente. Porque se você usar isso aqui com aquela criatura em campo, então seu oponente, além de perder a criatura, ele vai ter que arriscar encontrar um terreno básico nas 4 cartas do topo do deck. Também utilizo do Mortify. 3 manas, uma preta, uma branca. Destrói a criatura ou encantamento. Bem simples, objetivo, 3 maninhas, instantânea. Uso também a Intervenção de Eliod. Eu gosto dela porque ela é bem versátil. Ela é 2 brancas e X. Escolho um. Ou destrua X artefatos ou encantamentos, ou o jogador alvo ganha 2 vezes X de pontos de vida. Então, o tanto de X que eu pagar é o tanto de X de alvos, de artefato ou encantamento, ou X 2 vezes X de vida que eu vou ganhar. Então, eu posso tanto ganhar vida e me beneficiar, ou destruir artefatos e encantamentos dos oponentes. Gosto muito dessa. Estrago repentino. 3 manas, 2 pretas, uma qualquer. Tem fração de segundo, né? Ela não pode... Ela tem que ser a primeira a resolver. E ela diz assim, as criaturas que o jogador alvo controla se tornam 0/2 e perdem todas as habilidades até o final do turno. Então, quando o colega vai combar com criatura, quando ele bate com criaturas muito fortes, então isso torna elas 0/2 e sem habilidades. Um ponto interessante dessa carta Estrago Repentino é essa habilidade Fração de Segundo. É uma habilidade um tanto quanto antiga, que a Wizards infelizmente não tem trazido mais, pelo fato de ser uma habilidade muito forte. Porque no momento que essa habilidade chega na pilha, existem pouquíssimas coisas que podem ser resposta para ela. Como, por exemplo, a habilidade de Morph, em que se você tem uma criatura que está transformada em 2/2, você consegue transformar ela e ela desencadeia alguma habilidade. Essa é uma das poucas coisas que conseguem responder a habilidade de Fração de Segundo. Vamos pro próximo. Vou trazer o Medalhão da Aurora. 2 manas, uma branca, uma qualquer.
Escolha 1. Previna todo o dano de combate que seria causado nesse turno. Regenere a criatura alvo. Ou anule a mágica alvo que tenha você como alvo. Ela é bem também versátil, né? Tem 3 opções. Ou eu previno dano de combate, ou regenera a criatura, ou anula a mágica que tenha como que me tenha como alvo, né? Então ela também no branco a gente sabe que é muito difícil ter anula. Esses são um dos poucos. E é um preço bem acessível e é bem democrático, né? Para o que você precisa no momento. Também eu tenho Descentelhar. Uma branca e uma preta, mágica instantânea. Exile a permanente alvo com custo de mana convertido igual ou superior a 4. Ela também é para coisas pesadas, né? Custosas. E exílio, que é bem importante. Se for indestrutível, tira. E é bem importante. Vou trazer também o Atacar na Jugular. Bem básica. Uma preta, uma qualquer. Destrua criatura alvo que não seja artefato. Hoje, pelo menos na nossa roda de jogo, raramente alguém joga com criatura artefato. Então, é quase certeza de destruir. Também temos o Espada em Arados. Uma mana branca, instantânea. Tira a criatura alvo do jogo. O jogador que controla a criatura ganha o número de pontos de vida igual ao seu poder. O tirar a criatura do jogo é o exílio. É o exilar, né? Essa escrita é antiga. Então, eu exilo uma criatura por uma mana branca e como punição, né? Só que para mim e benefício para o oponente, ele ganha a vida igual ao poder da criatura exilada. Assentar os Destroços. 4 manas. Meio pesado, mas 2 brancas e 2 qualquer instantânea. Exile todas as criaturas atacantes que o jogador alvo controla. Aquele jogador pode procurar no próprio Grimório aquela quantidade de cards de terreno básico. Coloca-los no campo de batalha virados e depois embaralha o próprio Grimório. Um ponto interessante sobre essa carta é que ela se torna mais efetiva à medida que seus oponentes têm decks multicoloridos. Porque quanto mais cores o deck de um oponente tiver, é mais provável que ele utilize terrenos que não sejam básicos, para poder facilitar a curva de mana dele, usando terrenos de 2 cores, os triomas, que são 3 cores, ou até aqueles terrenos que são chamados de terrenos arco-íris, como Torre de Comando, Caminho da Ascendência para decks tribais. Então acaba que o número de terrenos básicos dentro do deck dele vai ser reduzido. Então a chance dele conseguir rampar muitos terrenos é menor. Vou falar um pouco do Tutor Idílico. 3 manas, uma branca, 2 qualquer, feitiço. Procure um card de encantamento e seu Grimório, revele-o, coloque em sua mão, em seguida embaralhe o seu Grimório. Para buscar combo, para buscar solução, para buscar refazer mana, que logo em seguida eu vou mostrar o porquê. Ele é muito bom também no sufoco. Quando está zicado e eu busco o dízimo sufocante, né? Que é uma peça fundamental para o branco. Uma mana branca, 3 incolor. Toda vez que um oponente comprar um card, aquele jogador pode pagar 2. Se o jogador não fizer isso, você cria uma ficha de artefato incolor do tipo tesouro. Com vire, sacrifique esse artefato, adicione uma mana de qualquer cor. Isso muitas vezes me salva quando eu tô zicada ou quando eu preciso de muita mana, né? É um salvamento pro branco. É bem importante ter ele no deck. Também tem o Rejeitar o Perverso. Mais um anula branco, uma mana branca, mágica instantânea. Anule a mágica alvo que tenha como alvo uma permanente que você controla. Então, uma remoção de comandante, uma remoção de parte do combo, uma remoção de algo que está segurando a mesa. Então, é bem importante você proteger as suas cartas. Outra carta que também é bem antiga, mas para mim é bem eficaz, é a Resistência Sobrenatural. Uma preta instantânea. Até o final do turno, a criatura alvo recebe +2/+0 e ganha quando essa criatura morrer, devolva o campo de batalha virado sob o controle do seu dono. Por que ela é bem importante no meu deck? Às vezes o oponente tá certo que eu não vou responder e que aquela peça importante no meu deck, aquela criatura, vai sair. Principalmente eles miram no meu comandante. Como tem efeito direto no life, para eles é bem importante sempre tirar. Então, quando ele acha que eu vou blocar e o meu comandante vai morrer, eu utilizo essa carta, que acaba
matando a deles, por dar mais 2 de poder. E ela ainda se morrer, ainda assim ela volta pro campo de batalha virado. Também é bem importante com criaturas que trigam habilidades quando entram. Porque como ela sai e entra novamente, vai trigar a habilidade novamente. Também tem o Desenterrar, uma mana preta, feitiço. Devolva o card de criatura alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 de seu cemitério para o campo de batalha. E ele tem reciclar 2. Pague 2, descarta ele e compra um card. Então ele tem esses 2 efeitos que é bem importante. Ou eu trago uma criatura com custo 3 ou inferior, ou eu pago 2 manas, descarto ele e compro uma carta. Apagar. É uma instantânea de uma mana que é bem específica para encantamentos, mas ela resolve de forma definitiva, pois ela diz exile o encantamento alvo. O Desencantar é uma outra instantânea de custo 2, uma branca ou qualquer, que destrói o artefato ou encantamento alvo. Lembrando que nessa época que estamos gravando esse vídeo, está saindo a edição de Innistrad Voto Carmesim, onde está vindo uma outra mágica chamada Santificar, que a Santificar também custa 2 manas, porém é um feitiço, mas ele destrói o artefato ou encantamento alvo e você ganha 3 pontos de vida. O Preço da Fama é uma instantânea de 4 manas, que ela diz, destrua a criatura alvo. No entanto, ela tem um adicional que é, se a criatura que está sendo alvo for lendária, então essa mágica custa 2 manas a menos, custando apenas uma preta e uma qualquer. E fora esse efeito de destruir a criatura, ela ainda tem a habilidade de Vigiar 2, em que você vai poder olhar as 2 cartas do topo do seu deck e escolher dentre elas quais ficam no topo do deck e quais vão para o cemitério. A Bênção Divina é o seguinte, é uma instantânea de uma mana, que ela tem a criatura alvo que você controla, ganha proteção contra a cor da sua escolha até o final do turno. E ainda tem a habilidade de Vidência 1, em que você olha uma carta do topo do seu deck e escolhe se ela fica ali ou se vai para o fundo do deck. Bom, aqui a gente acabou as principais instantâneas, né? Eu tenho como visão sempre me proteger e surpreender o oponente. Quando ele acha que eu não tenho resposta, eu vou ter resposta. Quando ele acha que eu não vou responder algo que ele vai fazer contra a minha carta, eu vou ter resposta. E essa foi uma mudança que veio recente pro deck, né? Antes ele não era tão responsivo. E durante a pandemia eu decidi que ele precisava ser mais responsivo e precisava ter mais surpresas para os oponentes. Eu vou falar agora de 3 Varmeza. Efeitos globais. Efeitos globais. O primeiro é danação. Destrói todas as criaturas e não podem ser regeneradas. 4 manas, 2 pretas, 2 incolores. Bem simples, básico e efetivo. Arrogância trágica. 5 manas. Pesado, pesado. Mas aí vocês vão ver a habilidade e vão entender o porquê ele tá no deck. Eles são 5 manas, 2 brancas. Para cada jogador, você escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento e um planeswalker, dentre as permanentes que aquele jogador controla. Depois, cada jogador sacrifica todas as outras permanentes que não sejam terreno que ele controla. Então, no caso, ele tá dentro do deck porque eu escolho. Se é um oponente agro, eu vou escolher a criatura mais fraca, sem habilidade, normalmente uma fichinha. Se ele tem vários artefatos, eu vou escolher o artefato mais fraco. E daí eu vou escolher um encantamento, um planeswalker, uma criatura e um artefato. Inclusive meu. E daí cada oponente vai te sacrificar essa quantidade. É bom também que ele não pega proteção, né? Se o oponente jogar uma proteção, não vai funcionar. Porque como ele sacrifica, eu não tô dando um alvo nele, né? Então aí ele não tem como se proteger em relação a isso. Outro ponto interessante sobre essa é que ela também afeta criaturas que são indestrutíveis. Se a criatura que tem indestrutível não foi escolhida para ficar no campo, então de todo jeito ela sai, porque o controlador dela que está sacrificando, ela não está sendo destruída. E a terceira e última é a Hora da Revelação. 3 manas brancas, 3 incolor. A Hora da Revelação custa 3 a menos para ser conjurada, se houver no campo de batalha 10 ou mais permanentes que não sejam terreno. Normalmente isso é bem fácil de acontecer, porque sempre tem muita pedra de mana, muito bichinho pequeno, então é muito fácil que isso acontecer e ela acaba sempre custando só as 3 brancas.
E ela diz assim, destrua todas as permanentes que não sejam terreno. Então ela pega artefato, pega encantamento, pega criatura, tudo. Planewalker, todas as permanentes. Só ficam com terrenos em campo de batalha. Então é como um zera jogo. Eu sempre digo isso. Vai zerar o jogo e vai recomeçar. Só com as manas em campo. Algo que eu utilizo muito são 2 Planewalker. A primeira é Liliana Vez. 5 manas. 2 pretas, 3 qualquer. A primeira habilidade dela é o +1. Ela entra com 5 marcadores de lealdade. O +1 é o jogador alvo descarta um card. O -2, procure um card em seu grimório. Depois embaralhe seu grimório e coloque aquele card no topo. Ele é um tutor e eu gosto muito de utilizar porque como ele entra com 5 marcadores, eu consigo fazer ele 2 vezes e ainda fica com 1 ponto, né? Eu sempre boto ela protegida contra as criaturas e aí eu consigo buscar o combo para finalizar, né? Porque meu combo são 2 peças. E o -8, coloque no campo de batalha sob seu controle todos os cards de criatura de todos os cemitérios. Eu confesso que eu nunca utilizei essa última habilidade dela, porque pra mim realmente eu utilizo mais a segunda, que é o -2. Outro Planewalker também que eu uso muito, e é bem chato, é o Sorin Markov. 6 manas, 3 pretas, 3 incolores. Entra com 4 marcadores de lealdade. O +2 é Sorin Markov, causa 2 pontos de dano ao jogador ou à criatura alvo. E eu ganho 2 pontos de vida. O -3 é o oponente alvo vai a 10 de vida. Isso, né? ele causa esse efeito. Geralmente, isso é utilizado em jogadores que estão sendo a maior ameaça na mesa. Porque ao você mandar ele para 10 pontos de vida, geralmente os outros 2 oponentes vão olhar para eles, agora tá com 10 de vida, agora eu termino de matar. E o -7, eu controlo o próximo turno do jogador alvo. Então, eu também nunca utilizei essa última habilidade dele. Pra mim, confesso que o mais importante é levar alguém a 10 de vida e que é sempre bem eficaz. Porque mesmo que eu esteja sendo o alvo da mesa, quando eu ponho alguém a 10 de vida, normalmente os outros oponentes vão atrás daquele, já que tá mais perto do final da vida. Um ponto interessante quando se trata dessa habilidade dele é porque esse torna-se 10 pontos de vida, em via de regra para o jogo de Magic, trata-se de uma perca de vida até chegar a 10. Então, se, por exemplo, o seu oponente tinha 17 pontos de vida e você mandou ele a 10, houve uma perca de 7 pontos de vida. Ah, mas para que isso é importante? Isso é importante para encantamentos, como os próprios encantamentos que ela utiliza no deck dela, como Sangue Delicioso, em que se um oponente perdeu pontos de vida, você ganha aquela quantidade. Então, se ela fizer isso com um oponente, o oponente vai perder aquela quantidade até chegar em 10, e aquela diferença ela ganha em pontos de vida. Bom, eu vou falar bem rapidamente, essas são as principais cartas do meu deck, né? Eu vou falar bem rapidamente sobre as outras, né? Esse deck é um deck que custa por volta, atualmente, de R$ 1.300. Eu tenho ele há 5 anos, eu jogo há aproximadamente 5 anos, e realmente eu gosto muito dele, né? Não busco investir muito, é algo que não quero que seja EDH, se é EDH, não quero. Pra mim, ele é realmente pra minha diversão, fazer raiva aos meus oponentes, fazer me ganhar vida e perder meus oponentes de vida. E é literalmente um deck pra diversão. A minha diversão, não sei se dos meus oponentes. Né? Mas eu utilizo Sol Ring, Jet Medallion, Esfera do Comandante, Lotus de Pétala, Pedra de Lótus, desculpa. Medalhão de Pérolas. Medalhão de Pérolas. Arana Frexiana, Talismã Da Hierarquia. Talismã da Garra dos Desejos. Que é mais uma forma de tutorar no deck. Que é mais uma forma de tutor. Esse é bem importante porque ele é bem baratinho, né? Pra quem não quer investir muito no deck, ele é uma mana preta, um incolor. Ele entra no campo de batalha com 3 marcadores de desejo. Você paga 1, vira, remove o marcador de desejo, tutora uma carta pra sua mão. E aí você passa para um oponente virado com 2 marcadores. Quando acabar os outros 2 marcadores, não tem mais habilidade. Né? Elixir dos Cosmos. Do Cosmos.
4 manas, no início de sua etapa final, compre um card. Se seu total de pontos de vida for maior que seus pontos de vida inicial. Caso contrário, você ganha 2 pontos de vida. Então, por que ele me ajuda? Se eu não tiver o meu total de vidas igual ao inicial, eu ganho 2 pontos de vida todo final de turno. Se eu tiver adicional aos 40, que normalmente eu jogo mesão, todo final de turno eu vou comprar uma carta. Então vai ser uma carta adicional em minha mão. Sinete Arcano, que é bem importante, gera uma mana de qualquer cor, da identidade do comandante. Sinete Orzhov, Empesteiro, para que os oponentes sacrificam a criatura e quem não tem essa criatura descarta uma carta. Aile, para mim ela funciona bem no meu deck. Uma preta, uma branca, 2/3. Toque Mortífero. Pague 1, sacrifique outra criatura. Você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à resistência da criatura sacrificada. Pague uma qualquer, uma preta e uma branca. Sacrifique outra criatura. Exile a permanente alvo que não seja um terreno. Ative essa habilidade somente se tiver ao menos 10 pontos de vida a mais que o seu total de pontos de vida inicial. Eu gosto bastante dela. A famosa botinha. Dark Ritual. Aturdir. Essa é bem importante, né? Eu gosto bastante dela porque dá pra gente ver a mão do oponente e você ter noção do que o oponente tem na mão é uma bela vantagem. Ela é uma preta, uma qualquer, feitiço. Escolha uma cor, olha a mão do jogador alvo, escolha um card daquela cor, aquele jogador descarta aquele card. Coletor de pecados é outro que faz com que eu olhe a mão do oponente. 3 manas, uma preta, uma branca. Quando entra no campo de batalha, escolha um jogador. O jogador alvo revela a própria mão. Você escolhe um card de mágica instantânea ou feitiço da mão do jogador e exila aquele card. Então eu tiro um instantâneo e um feitiço da mão do jogador, exilando. A Bantesma da Cripta. Ela é uma criatura 2/2, custo 4, com também a habilidade de extorquir, igual a obediência cega que nós apresentamos antes, e ela ainda tem o seguinte efeito. Sempre que você virar um pântano para gerar mana, esse pântano vai adicionar uma mana preta a mais. Então ajuda nas manas, em temas manas. Killian, duelista do Nanquim, uma preta e uma branca, também muito bom. Entra como esse jogo. Vínculo com a vida, ameaçar. Só pode ser bloqueado por 2 ou mais criaturas. As mágicas que você conjura com uma criatura como alvo, custam 2 a menos para ser conjuradas. Arcanjo de Túnel. O Arcanjo de Túnel é uma criatura de custo 5, 3/4, voar. Apesar do seu poder e resistência serem baixos para o custo, a habilidade que ela possui faz ela crescer muito rápida, que é a seguinte. Sempre que você ganhar pontos de vida, coloque um marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Então, devido aos efeitos do comandante e das outras mágicas que tem dentro do deck dela, acaba que ela tem muitos efeitos de ganho de vida e todas as criaturas no campo dela vão crescer muito rápido. Tutor diabólico, né? Pra tutorar. 4 manas, 2 pretas, 2 qualquer. Procure em seu Grimório por um card e coloque aquele card em sua mão. Depois embaralhe seu Grimório. Outra que eu gosto muito, contra deck que usa muito cemitério, é o Kunuro. 3 manas, uma preta, uma branca, uma qualquer. Vigilância, ameaçar, vínculo com a vida. Os cards de criatura que estejam em cemitérios não podem entrar no campo de batalha. Os jogadores não podem conjurar mágicas de cemitério. E a Madre das Runas, uma criatura de 1 mana que tem a seguinte habilidade. Vire. A criatura que você controla ganha proteção contra a cor à sua escolha até o final do turno. Ela é bem útil porque ela é o bloco perfeito. Ela é o bloco perfeito porque se o oponente bater com qualquer criatura, você pode declarar ela como bloqueadora, em resposta virar e dar proteção contra uma cor daquela criatura. Então acaba que ela não sofre dano nenhum por ter proteção contra a cor e o dano não vai passar. Para finalizar, eu só vou falar um pouquinho dos terrenos diferentes que eu uso no meu deck. Que é a zona de emergência, vira, gera um incolor, e eu posso pagar um virar e sacrificar ela, e eu posso conjurar mágicas nesse turno como se tivesse lampejo. Então é um belo adianto. Fonte Radiante, gera um incolor, e quando ela entra no campo de batalha eu ganho 2 pontos de vida, porque eu tenho ela, justamente para fechar combo. Às vezes você não tem como bater, você não tem como ganhar vida, e ela é uma boa forma de ganhar vida, simplesmente baixando um terreno. Salão da Generosidade de Eliod, gera um incolor, e eu posso pagar uma branca e uma qualquer, virar,
e colocar o card de encantamento alvo do seu cemitério no topo do seu grimório. Então eu tiro um encantamento importante que está no cemitério e trago para o topo para comprar ele de novo. Farol do comando. Eu viro, gero um incolor, ou posso virar, sacrificar o farol do comando e colocar o meu comandante em sua mão da zona de comando. Então, quando o meu comandante está custando muito, eu posso sacrificar ela, trazer o comandante para minha mão e castar, apenas pagando os 3, que é os principais dele. Também tem o campo da ruína. Gera um incolor, posso pagar 2, virar, sacrificar, destruir o terreno alvo que não seja básico, que o oponente controla. Cada jogador procura no próprio grimório um card de terreno básico e coloca no campo de batalha. Depois, embaralha o próprio grimório. E para finalizar, a Torre do Relicário, que gera um incolor também, mas que também eu não tenho limite máximo de mão. Eu não preciso me limitar àquelas 7 cartinhas na mão. Isso facilita muito quando tem as compras. Bom, eu gosto muito desse deck. Eu acho a mecânica dele fácil, simples e objetiva. É permitir que faça, proteger minhas criaturas e fazer com que tudo se torne custoso. Né? Eu sempre fico, paga 2, perde 2, eu ganho 2. Perde 2, eu ganho 2. Já é uma frase bem clichê quando a gente tá jogando, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, segue o canal, se inscreve e deixa algum comentário se tiver gostado. Compartilha com os amigos também. E a gente tem o Instagram, @hoje commander. Segue lá também.